Já passaram muitas semanas em que o mercado está a lateralizar e quem está muito exposto a altcoins seguramente deve estar a sentir no seu portfólio. Não está fácil, mas o mercado de cripto é mesmo assim. Nós não podemos querer um movimento tão expansivo como tivemos num curtíssimo espaço de tempo em que tivemos Bitcoin a atingir o máximo histórico, sem depois termos uma correção ou uma lateralização suficiente para suportar toda a subida que foi feita anteriormente. Aquilo neste momento que está a acontecer, até prova em contrário, repito e sublinho, até prova em contrário, estamos apenas a criar estrutura para novo momento ascendente. E nada melhor do que, obviamente, analisarmos o que é que está a acontecer, principalmente com as altcoins, que eu sei que está muita gente exposta a altcoins. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Vamos abordar este e outros assuntos e antes de avançarmos dizer-vos que este episódio é patrocinado pela NordVPN. Como vocês sabem, tem sido uma acompanhante aqui do canal Alex Crypto. Pelos vistos tem aqui uma novidade, um grande desconto de 4 meses adicionais, até 10 GB de dados em eSIM. Portanto, também uma boa oferta. Tem uma garantia de reembolso de 30 dias, podes utilizar mais de 10 dispositivos com uma única conta, portanto dá para toda a gente, além também do NordPass que eu, por exemplo, utilizo a nível pessoal e a NordLocker também para quem está interessado. Por pouco mais de 3 euros podes usufruir deste excelente sistema que protege o teu IP e este IP que aqui está não é o meu, é um IP mascarado que a NordVPN me oferece. Bem, vamos avançar então para o que é que conteúdo aqui deste canal. Porque é que Bitcoin não está a acompanhar com o Nasdaq? Eu percebo a frustração, eu também olho para o gráfico do Nasdaq e disse rasparta, porque é que a Bitcoin não arranca? Mas é bom por um lado que Bitcoin não acompanhe Nasdaq, porque nós queremos um ativo que seja independente e que se afaste dos ativos tradicionais. Porque quando esses ativos tradicionais corrigirem, também será bom se Bitcoin, obviamente, não tiver a mesma correlação. Não sei se é isso que vai acontecer, mas efetivamente era bom. Agora, há dois motivos essenciais que esta notícia aponta para esta divergência, digamos assim, entre o Bitcoin e o Nasdaq. As vendas que ocorreram dos long-term holders, ou seja, quem tem Bitcoin há muito tempo, mais uma vez aqui justificado pela subida expressiva que Bitcoin teve, e também a venda muito expressiva, não sei porque é que isto mudou mesmo para inglês, mas é uma venda muito expressiva de 1400 Bitcoin, equivalente a 98 milhões de dólares, por exemplo, pela Marathon Digital, uma das mineradoras. Portanto, pelo visto, os mineradores também estão a vender fortemente, até porque estão a capitular um pouco, tendo em conta o halving que aconteceu recentemente. E aqui está o gráfico que mostra exatamente essa divergência. Aqui a amarelo vocês podem constatar Bitcoin, a azul o Nasdaq, e estão a ver claramente que há uma divergência, e aqui o indicador de correlação está a cair, portanto indica que essa correlação está a diminuir. Mas há outro motivo pelo que eu acho que o mercado não tem vindo a subir, porque tem sido um mercado claramente empolado e ajudado pelos ETFs, pelo institucional, e nós podemos ver que a nível de retalho nós não tivemos um pump significativo que costuma acontecer numa parte mais final do ciclo, num curtíssimo espaço de tempo. Nós tivemos sim um momento prematuro, mas depois reparem, estamos muito longe de máximo histórico, estamos aqui no valor 20 de 100, que já tivemos esse 100 em janeiro de 2018, portanto estamos mesmo muitíssimo longe. Há outro aspecto que indica porque é que nós ainda não estamos num momento de grande explosão, é que os pequenos investidores ainda não entraram a comprar à louca, digamos assim, aquele fomo de retalho, como eu estava a dizer há pouco. Este gráfico mostra exatamente isso. Temos aqui o Whale e o Realized Cap. Reparem, a subida muito íngreme e expressiva numa parte de euforia do mercado de Bitcoin. Foi assim em 2017. Que pena que eu não estar neste mercado em 2017. Acho que foi o melhor ano de sempre de Bitcoin. Depois temos também este movimento mais expressivo. Reparem aqui na parte final de 2020 e início de 2021, e nós em 2024 não temos ainda esse movimento muito inclinado, digamos assim, com uma inclinação mais aprofundada. Portanto, por isto também podemos ver que há perspectivas boas para o futuro, tendo em conta esta análise on-chain de investidores aqui no mercado das criptomoedas. Outro indicador que eu quero que vocês tomem atenção está relacionado com o Ash Ribbons. O Ash Ribbons neste momento está a mostrar, tal como eu tinha dito na notícia anterior, que os mineradores estão a capitular, e quando nós temos um cruzamento destas duas linhas e temos uma bolinha em primeiro lugar verde, mas é a azul que nos interessa, é por norma um excelente indicador que o preço vai subir. Basta nós olharmos
para o passado, para o seu histórico, e no gráfico time frame semanal podemos ver que sempre que tivemos bolinhas azuis, tivemos umas semanas seguintes em período de alta, mesmo que este indicador, isto é importante, não dê nenhum sinal de sell, ok? Portanto, muita atenção, vamos esperar porque este Ash Ribbons aqui seja invertido, e seguramente quando isto acontecer vai haver muito youtuber por aí a falar sobre este indicador, portanto seguramente que vocês, se não for eu, vão ver seguramente por outra pessoa, ok? Outra notícia que agora queria-vos falar, e já vamos falar sobre um gráfico que eu acho que é muito importante relativamente a altcoins. ETFs de Ethereum devem ser totalmente aprovados até setembro, diz o presidente da SEC. Porquê é que é tão importante Ethereum? Porque como nós sabemos, Ethereum por norma é considerado o rei das altcoins, e se Ethereum estiver forte, as altcoins seguramente vão também estar fortes. Esta notícia, curiosamente, é sobre a mesma coisa, mas diz que os ETFs de Ethereum provavelmente serão lançados até agosto. Aqui fala-se até entre julho e agosto. Portanto, uma diz que é em setembro, outra diz que é entre julho e agosto. Esperemos que seja esta a notícia certa, mas é uma questão jornalística. Uma coisa é certa, em princípio será no verão que vamos ter então o lançamento do ETF de Ethereum, mesmo que ainda ontem Gary Gensler, por acaso não tenho aqui a notícia, mas eu li isso, Gary Gensler não tenha afirmado que Ethereum é uma commodity, o que não deixa de ser irónico depois de ter aprovado o seu ETF. Mas pronto, o senhor é teimoso e quer manter a sua não palavra, porque ele não diz nem se alhos, nem bugalhos, apesar de dizer claramente que Ethereum não é uma security aprovando o seu ETF. Ethereum também vê uma profunda acumulação nos detentores de longo prazo, que levou nesta queda de 2%, e isso é visível neste gráfico que vocês podem constatar aqui. Foi claramente nós tivemos o segundo momento de mais expressivo ao nível de compras de Ethereum, que foi de 298 mil Ethereum, e só ultrapassado que em 2011, em setembro de 2011, em que foram adquiridos 317 mil Ethereum. Portanto, isto é claramente um posicionamento institucional para Ethereum. Não sei se está relacionado com esta notícia que ainda agora acabei de dizer, em que o Gary Gensler falou que na aprovação pode ser até setembro, mesmo durante o verão, mas eu acho que é efetivamente uma boa notícia e um posicionamento estratégico por parte destes holders. Se nós tivermos então um Ethereum forte, acredito que nós vamos também ter umas altcoins fortes. Além de que continuamos com esta narrativa muito forte ao nível dos ETFs. Reparem que o maior banco da Austrália passa a oferecer ETFs de Bitcoin para 17 milhões de clientes. Mais uma vez as pontes aqui a surgirem. Além disso, temos aqui uma notícia que... Deixem-me só traduzir isto para português, que é capaz de ser mais fácil para vocês também. Gary Gensler pode literalmente custar a eleição a Joe Biden. Portanto, as movimentações políticas continuam, as influências continuam. Agora já temos 2 candidatos a dizerem que vão aceitar os donativos em criptomoedas, e Mark Cuban, muito direto e assertivo, aponta mesmo o dedo a Gary Gensler, que pode literalmente custar a eleição a Joe Biden. E eu acredito que sim, porque ainda são muitos votos. Estamos a falar de cerca de 50 milhões de votos. Há quem fala até 80 e 90 milhões de votos, mas isso eu não sei. Bem, vamos agora então falar sobre este gráfico que eu montei aqui, e o foco deste gráfico é explicar porque é que nós ainda não estamos numa verdadeira alt season, e isto significa que nós apenas e só estamos a seguir o padrão normal de Bitcoin versus altcoins. E aquilo que nós podemos ver, em primeiro lugar, o gráfico aqui de Bitcoin, como vocês podem ver aqui, com este meu indicador que é exclusivo aqui dos membros Premium, que tem acertado nos topos de ciclos e tem apontado estas bolinhas verdes quando nós ainda estamos numa fase, digamos assim, não tão expressiva e de aceleração tão rápida como costuma ser nas fases de bolinhas cor de laranja / vermelha. Nós já estamos sim na segunda fase, ok? Mas essa segunda fase costuma ser a mais longa e a mais agressiva na subida de preço. Mas nós ainda não chegamos a essa zona que estamos com as bolinhas laranjas. Agora, eu sobrepus aqui um gráfico que se chama others.d, ou seja, retiramos os 10 primeiros classificados ao nível do ranking das criptomoedas, incluindo então as stablecoins, e temos este gráfico aqui cor de laranja. E aquilo que nós podemos constatar é que na primeira fase / segunda fase, aquela fase inicial do primeiro pump de Bitcoin, nós temos também um pump nas altcoins. Reparem, aconteceu assim em 2016, aconteceu assim em 2020 e aconteceu também em 2023
2024, mais ou menos março de 2024. Reparem aqui neste gráfico aqui de cor de laranja, depois de uma correção profunda, temos então, aqui em 2014 não houve uma retração assim tão profunda, aqui nas altcoins, mas nos outros ciclos sim, mas podemos ver então que temos esse pump. Depois disso, temos também um momento de retração. E vocês podem ver exatamente em 2016 foi isso que aconteceu, em 2020 foi isso que aconteceu também, e nós neste momento estamos a acontecer exatamente a mesma situação. Se nós medirmos o tempo que foi entre o pump das altcoins, as others, ok, tirando as 10 primeiras, no ciclo de 2016 foram 8 meses, no ciclo de 2020 foram 12 meses, ou seja, um ano, e no ciclo de 2023/2024 foram 9 meses. Portanto, mais ou menos no meio, mais ou menos até fazer a média entre os dois, o que é efetivamente bastante bom. Portanto, isto dá uma indicação que está tudo normal, tudo normal. Agora, a queda do ciclo de 2016 demorou 5 meses. 5 meses quando nós tivemos uma retração das altcoins. E depois nós tivemos em 2020 4 meses. 4 meses a corrigir. Reparem, em 2020 teve uma queda muito, muito expressiva ao nível das altcoins. A mesma coisa está a acontecer agora, mas nós ainda só vamos com 3 meses. Portanto, se seguirmos a tendência, vai ser entre os 4 e os 5 meses, nós vamos ver então a correção das altcoins. Isso significa que vai adiar, se calhar, para julho, agosto. Curiosamente, quando se fala que o ETF de Ethereum pode ser aprovado entre julho e agosto. Pode ser apenas uma coincidência, mas vai ser nesse momento em que o grande capital poderá começar a comprar Bitcoin. Eu sei que a Grayscale tem muito Ethereum e que pode também despejar no mercado e dificultar a subida do ativo, mas há aqui claramente uma relação temporal entre estes gráficos e esta notícia. Depois, não posso deixar de dizer, agora vou apagar isto para ficar mais simples, para vocês perceberem quando é que é o trigger, qual é o gatilho para nós termos um arranque muito forte por parte das altcoins. E aqui seguramente vocês já devem estar a responder. Por mim, é exatamente quando nós entramos em máximos históricos, como vocês podem constatar. Nós ainda não estamos em máximos históricos, portanto é perfeitamente normal estarmos a ter esta correção das altcoins. E isto é válido desde que, obviamente, não percamos valores importantes de Bitcoin. Agora, se começarmos aqui para os 50 mil, se calhar aqui vamos ter que mudar a narrativa. Mas como eu disse no início, até prova em contrário, Bitcoin e as altcoins estão a seguir exatamente o seu ciclo, até um pouco acelerados, como nós vimos no caso de Bitcoin. E depois, para terminar, tem este gráfico aqui, que é o Cycle Extreme, aqui do Axel, que mostrou e muitíssimo bem. E nós podemos ver que estamos a ter o primeiro alerta do que o ciclo está extremado, ok? Porém, nós vimos todos os outros ciclos, quer nas descidas, quer nas subidas, não existe apenas um tracinho e o ciclo acabou aí. Não existe. Reparem em 2021, reparem em 2017/2018, reparem também em 2014, reparem também em 2013, sempre tivemos aqui estes picos. E, obviamente, no ciclo extremo, na retração, costumam ser também períodos significativos, tirando aqui o crash de Covid, mas isto foi claramente uma anomalia, nem deve ser considerado. Portanto, parece-me a mim que ainda temos muitos tracinhos, ou seja, muito sombreado aqui que pode surgir para dar continuidade a esta subida do preço de Bitcoin. Meus amigos, vale o que vale, uma coisa é certa, se gostaste deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, coloca um gosto e já agora comenta qual é a tua opinião sobre isto. Vemo-nos numa próxima, beijinhos e abraços, bom fim de semana.